De herói a vilão. Como os tempos modernos estão transformando a imagem de um homem e desafiando tudo o que pensamos sobre sua coragem, moralidade e identidade. Prepare-se para uma reviravolta surpreendente. O que está por trás dessa transformação pode mudar sua visão sobre o papel do homem na sociedade atual. Eu sou o cara homem! Como estão, caros companheiros, senhores e milords? Aqui quem vos fala é vulgo Red Kimball, mas pode me chamar apenas de Kimball. E esse vídeo eu não chamaria ele de complemento ao vídeo anterior sobre a teoria do carniceiro. Vai estar correndo um card aí na tela para você estar assistindo esse vídeo depois. Eu acredito que esse vídeo é um teor mais maquiavélico da coisa, sabe? Ou melhor, vai entrar muito no questionamento de ser amado ou temido. Desta forma, como é o homem nos dias atuais? Nos tempos modernos, a imagem do homem tem sido profundamente transformada por uma série de fatores sociais, culturais e tecnológicos. A expectativa sobre o que significa ser um herói ou vilão está se tornando cada vez mais fluida, enquanto conceitos como coragem, moralidade e identidade estão sendo desafiados e reconfigurados. Essa transformação reflete mudanças profundas nas sociedades e nas dinâmicas individuais, que desafiam normas antigas e provocam questionamentos sobre o papel do homem no mundo atual. A reconfiguração da masculinidade. A masculinidade tradicional, que costuma ser definida por características como força física, liderança, autoridade, controle emocional, está sendo questionada por novas visões que enfatizam a vulnerabilidade, empatia e a colaboração. Hoje, há um crescente movimento que incentiva os homens a expressarem suas emoções e a se afastarem do estigma do homem durão e a buscarem uma compreensão mais equilibrada de sua identidade. Isso pode ser visto como uma espécie de reviravolta, né? Se é que podemos se dizer assim, onde o homem, antes considerado como um herói forte, imune às fraquezas, agora se vê confrontado pela necessidade de reavaliar os seus próprios valores e expressões emocionais. O desafio à coragem tradicional. A coragem, tradicionalmente associada ao enfrentamento físico de desafios ou inimigos, está sendo expandida para incluir outros tipos de bravura, como coragem para mudar, coragem para questionar normas estabelecidas, coragem para lutar contra suas próprias inseguranças internas. Então, nos tempos modernos, ser corajoso não significa mais simplesmente conquistar ou vencer, mas também é saber se adaptar às mudanças culturais, como o avanço dos direitos humanos e as questões de igualdade de gênero e justiça social. Isso coloca o homem moderno diante de um dilema: seguir modelos tradicionais de coragem ou redefinir sua força e coragem dentro de um contexto de um mundo em constante transformação. Moralidade em evolução. Presta atenção que essa aqui é interessante para nós, hein, caro companheiro. A moralidade também está sendo desafiada, já que normas e valores que eram tidos como imutáveis começam a ser questionados à medida que a sociedade se torna inclusiva e pluralista. O que antes era visto como algo bom ou moral pode ser visto como algo antiquado ou até mesmo opressor. Em alguns casos, figuras tradicionalmente vistas como heróis, como líderes históricos, figuras públicas, e agora em setembro vai entrar o grosso, estão sendo reavaliados à luz das novas normas sociais. Isso gera uma enorme reviravolta, onde o herói de ontem, digamos assim, pode ser o vilão de hoje. À medida que os conceitos de justiça, igualdade e direitos humanos se tornam centrais na avaliação das ações de uma pessoa. Identidade desafiada. Outro ponto interessante para a gente comentar é a identidade masculina, que vem cada vez mais sendo desconstruída. À medida que os homens se veem desafiados a integrar uma multiplicidade de facetas que antes eram dissociadas, a vulnerabilidade e a força, a sensibilidade e a assertividade, hoje em um mundo que valoriza a individualidade e a expressão pessoal, os homens estão sendo encorajados a construir identidades que não são mais definidas apenas pelo papel tradicional, isto é, provedor, ou protetor, né, como você quiser chamar. Fluidez de identidade de gênero e a crescente aceitação de diferentes formas de viver a masculinidade estão mudando a forma como os homens se percebem e são percebidos pela sociedade. O impacto da tecnologia. A tecnologia também desempenha um papel crucial em nossa transformação, já que a exposição constante das redes sociais e a prevalência de uma cultura digital e
O conjunto instantaneidade da informação gera uma nova pressão sobre a imagem pública dos homens. Agora, mais do que nunca, os homens são julgados por sua capacidade de se adaptar, de navegar em um mundo digital e de lidar com a complexidade das interações online. Isso pode sim criar uma desconexão entre a imagem pública e a realidade pessoal, com os homens muitas vezes se vendo como heróis em um palco, enquanto nos bastidores, fora das câmeras, digamos assim, enfrentam crises de insegurança. E por fim, temos o ponto, a reviravolta, de herói para vilão. Em uma reviravolta profunda na forma como os homens são vistos, o herói pode rapidamente se tornar o vilão, e vice-versa, né? À medida que os padrões antigos são questionados e os novos desafios surgem, o que era considerado heróico, como um comportamento dominante ou agressivo, pode ser visto hoje como tóxico e até mesmo opressor. Ao mesmo tempo, características que antes eram vistas como fraqueza, como empatia, colaboração, e agora são mais valorizados, isso significa que o conceito de herói está sendo reconfigurado, de acordo com as necessidades e valores contemporâneos, desafiando os homens a repensarem seu papel no mundo. Resumo dessa ópera toda: a imagem do homem em constante evolução nos tempos modernos, como a coragem, moralidade e a identidade, sendo continuamente redefinidos. O que leva eu e vocês, caros companheiros, senhores e milordes, a questionarem o que você acredita ser um herói e um vilão. Em outras palavras, ser amado e ser temido. Entre ser amado e temido. O conceito maquiavélico de ser amado e temido provém de ideias de Nicolau Maquiavel, pensador político renascentista cujas obras mais notáveis, como O Príncipe, exploram as dinâmicas de poder e da liderança. Na obra de O Príncipe, Maquiavel sugere que os governantes devem considerar cuidadosamente a reação entre ser amado e ser temido, pois essas duas qualidades são fundamentais na manutenção do poder. No entanto, ele aponta que entre as duas opções é melhor ser temido e geralmente mais vantajoso para a estabilidade e a segurança de tal governante. Sim, como vocês sabem, eu sou um puxa-saco do Maquiavel e vou falar sim mais sobre ser amado e ser temido, porque eu acredito que nos relacionamentos de hoje em dia é importante levarmos isso em consideração. Então se liga aí na diferença entre ser amado e ser temido. Falando mais sobre ser amado. Maquiavel reconhece que ser amado é desejável, gera lealdade, respeito por parte do povo. Quando o governante é amado, seus súditos têm maior disposição para seguir suas ordens, trabalhar em prol de seu bem-estar e apoiar suas políticas. O amor cria um laço de confiança e apoio emocional. No entanto, Maquiavel alerta que a vontade de agradar a todos em excesso pode enfraquecer a autoridade de um líder, tornando-o vulnerável, pois ele pode ser visto como alguém que não é firme ou que deixa influenciar pelos interesses alheios. Além disso, em momentos de crise, o amor do povo pode ser vulnerável e, digamos assim, facilmente perdido. Falando agora sobre ser temido. Maquiavel argumenta que, em muitos casos, ser temido pode ser uma estratégia mais eficaz para a manutenção do poder. Um líder temido, mas não odiado, é alguém que mantém o controle por intimidação e do respeito pela autoridade, sem precisar recorrer força excessivo. Bom, o temor também é bom porque faz com que as pessoas respeitem e obedeçam, já que ameaças de punições podem ser mais poderosas do que simplesmente a esperança de recompensa, né? Então, a chave do poder, segundo Maquiavel, se um governante é temido, mas também persevera como justo e razoável em suas ações, ele poderá evitar o ódio e poderia minar sua autoridade. O temor deve ser baseado no respeito pela justiça, pela eficácia do governante, não apenas pelo medo irracional ou pela crueldade. A percepção de Maquiavel sobre moralidade. Entrando um pouco sobre a perspectiva de Maquiavel sobre moralidade, não vê o uso do temor ou da manipulação em si como algo necessariamente moral. Ele argumenta que a moralidade tradicional, que se baseia em virtudes como bondade e a justiça, pode ser ineficaz ou até perigosa para aqueles que exercem o poder. O que Maquiavel propõe é uma moralidade pragmática, voltada para a preservação do poder e a estabilidade do Estado, em que as ações do governante são justificadas pela necessidade de manter o controle e garantir a ordem, mesmo que para isso seja necessário agir de forma impopular ou estratégica. E agora sim, o momento que você estava esperando, que a gente vai trazer o campo dos relacionamentos.
Bom, entrando no campo dos relacionamentos, eu já vou começar pontuando. Primeiro ponto é que você sempre será o vilão. Não importa o quanto que você se esforce, ou quanto que seja diferente das outras pessoas ou tenha sua opinião própria. Críticas a seu respeito sempre serão feitas independente de que você esteja bem ou mal. Então coloque isso na sua cabeça. E assim, o outro lado sempre vão preferir amantes, cafajestes, traidor. Então é aquilo que Maquiavel diz. A moralidade que vocês têm que ver é pragmática. Não é ficar com ai meu Deus do céu, eu tenho que ser bom. Que negócio de abrir porta de carro, negócio de puxar a cadeira. Essas coisas não funcionam mais. Acabou. Antigamente era assim. No tempo dos seus pais. Era assim que eles pensavam, é assim que as coisas funcionavam. O Estado, o ambiente, as pessoas moldavam tudo de uma forma para que seguisse para esse rumo. Então, o amante, o cafajeste, o traidor são os heróis de hoje. Nada começa no casamento em si. Você pode ser o herói, porque se casou. Agora, o herói barra amante. Até o ponto que é benéfico para a queridinha lá. Depois vai jogar as leis e as culturas na sua cara. E o divórcio arrancando tudo que você tem. Será que vale a pena ser herói? Outro ponto interessante de estar falando é sobre dizer não. Começa a dizer não para você ver. A sua imagem de bom samaritano vai pro ralo. Você passa a ser odiado no mesmo instante. Assim, no estralar de dedo. Outro ponto para entrar em discussão aqui também. Nunca subestime o poder de um presente. Exatamente, um gesto de bondade, entre aspas, né? Os casados de plantão aqui, entram aqui de penetra, podem afirmar isso com certeza. Geralmente, quando você dá um presente, você pode ser o pior que for, tá? E o presente não precisa ser de coração, essas coisas não. O importante é ser algo que a querida ali gosta. O cara passa de ser o pior cara do mundo, passa a ser o príncipe, o primeiro ali da fila. Para você ver como é volátil os relacionamentos. Hoje você é o príncipe, o cara pra casar, o bom samaritano, de repente tudo acaba. Só porque às vezes outro cara deu um presente pra ela. E para finalizar esse conjunto todo desses pontos, temos o fator ex. Você achou que eu não ia falar, né? Pois é, aqui a gente fala. Sobre ex é o seguinte, infelizmente, hoje na cultura que temos, o ex ele sempre tá por perto. A minha visão, ele é uma espécie de paradoxo. Ele tá no começo e ao mesmo tempo ele tá no fim. Se tivesse entre um herói e um vilão, ele tá ali no meio. Porque veja bem, você hoje tá se relacionando com ela. Amanhã possa ser que você não esteja mais. Você se torna o ex. Mas se a gente for ver a fundo, em análise, no antigo relacionamento você condenava o ex. Agora que você é o ex, você passa a fazer as mesmas coisas que você condenava do ex dela. E no meio de toda essa doideira eu não sei o que é pior. Porque toda vez a querida deixa ali o ex por perto. Metaforicamente, a ponte de bala. Pergunta que fica pra você, caro companheiro, senhor, milord, o ex, em comparação com o atual, isso é o marido, o namorado, enfim, ele é o herói ou ele é o vilão? O marido, ele é o herói ou o vilão? Responde aí nos comentários. Lado negro. E chegando na parte obscura dos relacionamentos, o grande diferencial aqui do canal em comparado com os canais vizinhos, eu vou direto ao ponto. Independente do lado que você for escolher, se você quer ser atual, se você quer ser ex, sempre busque manter a mente aberta. Porque a chave do poder aqui é você estudar o outro lado, o tipo de relação que você tem com ela, para assim você poder ponderar e partir de um lado bom ou de um ruim, isso é, vilão ou herói. Lembre-se que o jogo social, o que importa mesmo são as aparências. Isso é a Black Pill total. O que você vê muitas vezes não é de verdade. Logo, sai com a reputação de bom ou ruim só importa em certos lugares ou em certas ocasiões. Às vezes nem relevância tem muito. Ou possa ser o mais importante, o crucial. Então eu diria que nesse jogo de poder, eu usaria as palavras de Maquiavel como as minhas. Abre aspas, os que vencem não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Fecha aspas. Você só perde se você achar que perdeu. Passando uma instrução mais maquiavélica aqui, tem mulheres por aí, não estou falando todas, mas para ser mais específico, existe sim uma demanda de mercado para o consumo de marginais, bandidos, assassinos, presidiários e etc. aí. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Jogue o jogo de acordo com as cartas. Ela gosta de bandido e se divorciou com você e quer ficar com tudo? Bom, não é de bandido que ela gosta? O que geralmente os bandidos fazem? Então use essas aparências que ele mesmo coloca ou que ela mesma gosta contra ela mesma. É aquilo, com mulheres, infelizmente, ou você aplica punições de acordo com a própria regra dela mesma, ou, como eu estou dizendo, você joga o jogo de acordo com as cartas que ela dá. O importante é você saber qual é a dinâmica dessa relação. Se ela tá só nos vilões, atue como vilão. Se ela gosta dos heróis, atue como herói. Mas nunca seja o arquétipo de um ou de outro. Fica aí a lição. Estratégia.
Eu quase me esquecendo de passar uma estratégia pra você. Ser homem, vestir a roupagem de másculo, tem momentos que não beneficiem em nada. Então adote a Mask Pill. Eu já falei de Mask Pill aqui no canal, vou fazer mais vídeos falando. Mas enfim, pra quem não tá muito acostumado com esse termo, você vestir um personagem, o movimento arco-íris mesmo. Exatamente, da bandeira arco-íris. Isso vai pro outro lado. Como que o pessoal usa o termo? Marcar gol contra? Não, marca gol contra mesmo. Mescla você pra um lado mais florido, digamos assim. Porque, acredite, pode te ajudar a se livrar de algumas situações e até mesmo ganhar vantagem na hierarquia social. Conclusão. Para concluir esse vídeo, você será odiado tanto fazendo bem como fazendo mal. Cabe você escolher o que mais te beneficiar. Sobre a Mask Pill, comece já a ir polindo essas flores. Esse lado florido é seu. Acredite, sempre mantenha a mente aberta sobre isso. Sair do armário no momento exato pode ser uma estratégia viável. O mais importante desse vídeo: nunca fique demais em um relacionamento só, principalmente nos tempos de hoje. Hoje em dia, conforme passa o tempo, fica cada vez mais tóxico e manipulador a coisa. Porventura, abre o olho. Há um risco iminente de você acabar por um desses caminhos. Ou você fica tóxico, ou você vira manipulador, ou você está dentro de um relacionamento tóxico e é manipulado. Então, coloque uma coisa na sua cabeça: ser mal não é uma escolha, e sim uma adaptação. Pense nisso. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Espero ouvir sua opinião sobre ser herói e ser vilão aqui nos comentários. E seguimos em frente.